Quero saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é uma honra, um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família. Nós temos sido muito abençoados e amados por todos os irmãos, pela igreja, pelo pastor Jefferson. Sentimos aqui um carinho muito grande, pastor. Nosso muito obrigado mesmo, tá? Agradeço também a oportunidade de poder estar aqui, né? E também quero trazer um abraço da minha Igreja Batista Central Park, também do pastor Jader, nosso coordenador na capelania prisional, Junta de Missões Nacionais, também do nosso pastor Luiz Carlos Magalhães, o nosso coordenador geral de capelania prisional. E quero dizer que é uma alegria muito grande também caminhar com os nossos pastores que têm nos apoiado, confiado a nós esse trabalho. Irmãos, eu quero falar um pouquinho da minha família, minha esposa Ana Cláudia. Sou casado há 15 anos, completamos esse ano 15 anos. Graças ao nosso bom Deus, tenho uma filha de 11 anos e o meu filho de 6 anos. Minha filha Caroline da Costa Galvão e o meu filho Davi da Costa Galvão. E ambos são uma bênção, caminham com a gente no ministério, nos ajudando em oração, e a gente tem sentido o amor de Deus pela nossa família. E é muito bom desfrutar desse amor, né, meus irmãos? Quero falar um pouquinho da minha conversão. Eu fui convertido no dia 5 de outubro de 2014. Foi um período um pouco difícil, de lutas, mas eu entendi o que Deus estava querendo falar ao meu coração. Meu batismo aconteceu no dia 15 de abril de 2018, alguns anos depois de algumas lutas também, mas tudo para a honra e glória do Senhor. Irmãos, minhas primeiras obras aconteceram lá na congregação em Jorge Wetteler. A Igreja Batista Central Park tem uma congregação lá no bairro de Jorge Wetteler, e as minhas primeiras obras aconteceram lá, colocando a mão na massa, construindo parede. Embora não sou pedreiro, mas exerci ali um pouquinho desse dom que Deus me deu, né? Construindo as paredes, ajudando, levantando, rebocando, enfim. E foram momentos muito felizes para mim, porque eu comecei a sentir ali o amor pela obra de Deus. Eu comecei a entender o que Deus estava fazendo comigo. Me tirou de um tempo difícil, me tirou de um ambiente onde eu não estava bem e colocou o meu pé numa rocha. E eu louvo a Deus por isso. Depois das primeiras obras em Jorge Wetteler, eu comecei a servir como promotor na Igreja Batista Central Park. E como promotor, hoje eu estou vestido com essa camisa aqui, Luz para São Paulo, o tema da campanha de missões estaduais deste ano. Foram alguns anos ali servindo nesse ministério, né, onde Deus nos abençoou. Deus usou a minha vida ali, a vida da minha família. O interessante, meus irmãos, é que em todo o tempo a minha família sempre esteve junto comigo. Então, quando nós sentimos o amor de Deus não separado, mas sim como família, a gente vê a transformação completa que Deus vai fazer em nossas vidas. E eu louvo a Deus por isso. Irmãos, falando um pouquinho de capelania prisional, um certo dia a gente estava recebendo em nossa igreja o pastor Luiz Carlos Magalhães, e ele estava trazendo uma palavra, e não somente uma palavra, mas sim um presídio para a nossa igreja, ou seja, os presídios, né? Porque temos alguns em nossa região. E não sei por qual razão, motivo, eu levantei a mão, e quando eu levantei a mão, eu entendi que Deus me pegou. E então eu comecei a servir nesse ministério, e tem sido muito bom trabalhar, caminhar, servir a Deus nesse ministério.
Começamos em Aparecidinha, orando pelos familiares dos presos, ouvindo, porque muitos precisavam desabafar, ter alguém ali para ouvir as dificuldades que eles estavam passando, as dores, os sofrimentos. Muitos tinham ali o seu momento de entrega do seu coração para Deus, porque eles estavam sedentos pela palavra de Deus. E a gente ali, orando com aqueles familiares, tivemos muitos momentos em que conseguimos sentir que Deus estava movimentando a nossa vida para cuidar daquelas pessoas. E foram mais de um ano, foi mais de um ano que a gente trabalhou servindo café. Não importa se estava frio, se estava chuva, a gente estava lá com guarda-chuva, cuidando daquelas pessoas. E isso foi muito bom para nós. Após esse tempo lá de oração com os familiares dos presos, começou a pandemia, né, meus irmãos? E nesse tempo de pandemia, a gente também não parou. Nós continuamos em nossas casas, orando e intercedendo por aquelas vidas, porque elas também precisam de Jesus. Elas também precisam sentir o cuidado, o amor de Jesus pela vida delas. E nesse tempo começamos também a fazer lives de oração que têm alcançado vidas. Temos testemunhos de que através da live pessoas entregaram sua vida para Jesus, pessoas estiveram orando, intercedendo umas pelas outras. E para nossa surpresa, esse início de ano, nossa boa surpresa, nós começamos a fazer os cultos dentro da unidade de Votorantim, dentro da penitenciária feminina de Votorantim. Hoje nós contamos com mais ou menos aproximadamente ali 100 mulheres em 3 pavilhões, 100 mulheres. Quando começamos eram poucas que chegavam, que se aproximavam, mas hoje, para a glória de Deus, 100 mulheres. E como isso tem nos abençoado, como isso tem sido bom para a nossa vida. Eu costumo sempre dizer para aquelas pessoas que querem saber um pouco mais sobre capelania prisional, eu confesso que não era do meu coração entrar ali dentro do presídio, ter ali um contato. Eu não sentia essa vontade, aliás, eu sentia medo. Mas, desde o primeiro dia que eu entrei, eu não quero mais sair. Porque na medida que nós decidimos abençoar vidas, Deus nos abençoa. Eu costumo dizer que o sol brilha diferente no dia que nós vamos lá dentro do presídio. O dia para nós, ele é mais alegre, ele é mais feliz. Não consigo explicar isso se não for pelo amor de Jesus. Não tem outra explicação. Como eu disse, na medida que nós desejamos abençoar vidas de pessoas, nós somos abençoados. Em Isaías 52:7 vai dizer isso: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Olha que maravilha ouvir isso da palavra de Deus para nossas vidas. Eu quero continuar sendo abençoado, eu quero continuar recebendo isso. E Paulo repete isso em sua carta aos Romanos 10:15, que diz: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Meus irmãos, Deus tem alegrado muito meu coração. Eu não sou merecedor, e eu concluo aqui a minha apresentação dizendo que Deus tem abençoado as nossas vidas, mesmo nós não sendo merecedores. Hoje também estamos servindo como missionários voluntário Radical Mais, lá na 2ª Igreja Batista de Tatuí. E tudo isso que eu coloquei aqui para os irmãos, para a igreja, é para mostrar o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem feito na vida da minha família.
E tudo isso nos leva à mensagem de hoje: aptos para o reino de Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Lucas capítulo 9, versículos 52 ao 57. Lucas capítulo 9, versículos 52 ao 57, que diz assim: Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm tocas, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde descansar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: Deixa para os mortos o enterrar seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Disse-lhe Jesus: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quero fazer aqui uma breve oração para ministrarmos aí a palavra, a reflexão que Deus colocou no meu coração. Senhor Deus querido, Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por esta noite na Tua presença. Deus, fala conosco, Senhor, tudo aquilo que precisamos ouvir, Pai. Não aquilo que queremos, porque o que queremos é tão pouco, Senhor. Mas o Senhor tem mais para nos dar. Por isso, Senhor, nós queremos a Tua vontade sobre as nossas vidas. Pai querido, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou tomar um pouco de água aqui. Irmãos, Jesus aqui nos dá uma característica daquele que deseja segui-lo. Ele nos diz claramente: lança a mão no arado e não olha para trás. Interessante que Jesus, quando escolheu seus discípulos, Ele não escolheu pessoas ali prontas, capacitadas. Ele escolheu o pescador, cobrador de impostos, e cada um tinha o seu conhecimento na sua área. Pedro sabia pescar, e Mateus cobrava impostos. Eu tinha uma outra história atrás. Eu apenas era um trabalhador, um homem que trabalhava, trazia o sustento para casa, mas não tinha assim o conhecimento da palavra de Deus. E quando eu fui convertido, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu me lembro como se fosse hoje. Eu não posso lembrar muito, porque senão não vou parar de chorar aqui, mas vamos lá. Eu não sabia nada, e logo após a minha conversão, Deus sempre colocou em meu coração o desejo de falar do amor de Jesus, de alguma forma demonstrar que o amor que Jesus tem por mim é igual para todos nós. Eu não queria somente aquilo para mim, mas eu queria dividir. Eu quero dividir com aqueles que precisam, que desejam seguir Jesus. E quando Jesus fala aqui que ninguém lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus, Ele está querendo nos dizer que é necessário abrir mão de muitas coisas para segui-lo. Ele dá exemplos aqui que deixa os mortos enterrar os seus mortos. Também ele fala que
ele não tem onde descansar a cabeça. Nós temos as nossas casas, temos os nossos afazeres. Eu tenho o meu trabalho. Hoje, graças a Deus, estou encerrando aí um período de 4 dias de folga. Isso é muito bom. Mas amanhã eu retorno para o trabalho. Mas isso não pode impedir de falar do amor de Jesus. Não pode impedir que no tempo que eu tenho, eu dedique a minha vida a Jesus. O que Ele fez por mim não se pode comprar com momentos desfrutando de coisas que nos levam à morte, que nos levam à perdição. Não podemos gastar o nosso tempo fazendo conta em quanto custa servir Jesus. Há muitas pessoas fazendo cálculo: mas se eu deixar de fazer isso, de fazer aquilo, eu vou poder investir nisso, investir naquilo. E Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está voltando. E como Ele quer nos encontrar? Quer nos encontrar fazendo contas daquilo que vai ficar aqui na terra, daquilo que não vai ter um propósito, daquilo que Deus não se alegra. A Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro as coisas do reino de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Quando eu li esta palavra, ela me levou ao meu passado. E meu passado, eu sou filho de um ex-agricultor. Meus pais hoje são aposentados. E na minha juventude, por um tempo, eu sei muito bem o que é um arado, pois eu fiz isso. Eu arei terra com cavalos, aliás era burros, né? Mas o que eu quero explicar aqui é que quando você coloca a mão no arado, o seu objetivo é preparar a terra para o plantio, para receber a semente. Então você precisa estar ali focado na parte que vai cortar a terra, para que todas as vezes que você for e voltar, a terra seja cortada na mesma espessura, na mesma profundidade, para que a terra tenha um padrão de descompactamento, para que ela fique ali uniforme, sem grandes torrões, preparadas, fofas, para receber a semente, que irá ser semeada, que através daquele ato da aração, a sua raiz vai ganhar profundidade e vai retirar todas as vitaminas, os nutrientes que estão ali nas terras. Então eu falo isso com propriedade, porque quando você está ali focado no arado, você olha para trás, você vai desalinhar, você vai perder o ritmo, você vai gastar tempo corrigindo aquele risco, aquela linha que você está seguindo. Então o que Jesus nos diz aqui, que nós não devemos olhar para trás, é isso. Nós precisamos preparar a terra, preparar o solo, porque existem muitos campos para receber a semente do Evangelho de Deus. Existem pessoas precisando receber a palavra de Deus, e Ele precisa de pessoas, assim como eu, como você, que está com o coração ardendo pelo reino de Deus. Assim como você está desejoso em pregar o Evangelho, Deus está querendo que você lance a mão no arado. Mas para isso, meus irmãos, é necessário que deixemos as nossas coisas supérfluas do lado. É preciso que nós dediquemos tempo ao Senhor, tempo em oração, tempo em conhecimento da palavra, tempo em estudo e em leitura. Quando eu fui convertido, novamente falando, eu era muito tímido, eu tinha vergonha de falar. Aliás, eu continuo um pouco ainda, sabe, pastor? Sou um pouco nervoso ainda, não parece, mas eu estou tremendo. Mas, queridos, primeiro Deus separa, depois Ele capacita.
Então, quando eu entendi isso, o que Deus estava fazendo comigo, a minha oração tem sido da seguinte forma: Senhor, toma aqui a minha vida em tuas mãos. O Senhor conhece o desejo do meu coração, o Senhor conhece a minha vida, sabe o que eu quero fazer. Capacita, meu Deus. E é isso que Deus tem feito, é isso que Deus tem transformado a minha vida. Através aqui do pastor Jefferson, agradeço a oportunidade, porque é uma oportunidade de crescimento. Então Deus tem trabalhado, tem despertado a nossa vida a ter uma vida íntima com Deus. Quando ouvi aqui o pastor interagindo com os irmãos, e a gente conhece, acompanha a vida do pastor, o trabalho do pastor, e como a gente se sente amado quando a gente é cuidado, como o pastor cuida das suas ovelhas. E isso, meus irmãos, para isso é necessário segurar firme no arado, é necessário não olhar para trás, estar focado, porque se esquecermos daquilo que vamos fazer, nós vamos sair fora da linha. O pastor sabe muito bem disso, que nós precisamos cuidar das ovelhas, cuidar de pessoas. Então a gente precisa marcar uma visita ali, precisa marcar outra ali, e tudo isso com datas. Temos o calendário da igreja. Então o pastor precisa estar focado nisso, e se ele perder o foco, ele vai sair da linha. Uma visita pode não acontecer, o que isso vai desagradar a Deus. Então nós precisamos estar atento, estar focado no que Deus quer de nossa vida. Nós precisamos estar alinhados com Deus, para que possamos cumprir o propósito que Deus nos chamou nesta terra. Queridos, como falei, Jesus está voltando. E como você quer estar? Como você quer que Deus te encontre? Fazendo contas em quanto custa servir a Deus? Quer você debruçado numa mesa, planejando quanto você vai gastar? O maior preço Deus pagou por mim e por você, lá na cruz, para que um dia nós possamos estar com Ele, na morada que Ele vai nos preparar, como diz em João 14. Então, meus irmãos, hoje, nessa noite, eu tenho um convite. Jesus tem um convite para mim e para você. Ele quer nos dizer isso. Jesus está buscando pessoas dispostas a pegar a mão no arado, a segurar firme e não olhar para trás. Jesus está buscando pessoas aptas para o reino de Deus. Talvez você não se sinta preparado, mas aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e Ele vai completar em mim e em você. Eu quero, neste momento, fazer uma oração. Convido você a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça e colocar diante de Deus o seu coração, a sua vida. Busque aí no seu interior, se há em ti o desejo de servir em algum ministério, dentro da igreja, fora da igreja, em evangelismo, ministério de capelania,
em tantas outras áreas. Eu convido você a colocar diante de Deus o desejo do seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, te agradeço, Senhor, por este tempo aqui, ó Pai, que estive aqui, Pai, ministrando a Tua palavra. Senhor Deus, te peço, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, tenha alcançado cada vida nesta noite, ó Deus. Que a Tua palavra, Senhor, chegue, Senhor, a cada coração que vai ouvir posteriormente esta mensagem, ó Deus. Que o Senhor esteja despertando, Senhor, que o Senhor esteja aumentando, Senhor, a chama, o desejo de servir, Pai, o desejo de ser, meu Deus, instrumento em Tuas mãos, Senhor, para alcançar vidas, para resgatar vidas, Senhor, que estão perdidas, ó Pai, resgatar vidas que estão nas trevas, Senhor. Senhor, usa-nos, Senhor, meu Deus, como luz, Senhor, para este mundo que está escuro, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor está voltando, e nós queremos, Senhor, estar aqui com o coração ardendo, sedento pela Tua palavra cada dia mais, Senhor, desfrutando, Senhor, do Teu amor, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, alcança cada vida nesta noite, Senhor, e que, Senhor, meu Deus, esses corações, ó Deus, estejam, Pai, incendiados, Senhor, com o desejo, Pai, de te servir, Pai, em espírito e em verdade, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, a vida da Tua igreja, Pai. Abençoa, Pai, a vida do pastor Jefferson e sua família, ó Deus. Senhor, derrama sobre ele, Senhor, chuvas de bênçãos dos céus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a Igreja Batista Nova Canaã, Senhor. Que o Senhor esteja despertando pessoas, ó Deus, a cada dia mais, Senhor, dispostas, Senhor, a pregar o Evangelho, Senhor, em toda a nossa cidade, Senhor, em toda a nossa região, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro e agradeço, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.